Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Pastor, desliga o ventilador para mim, por favor. Obrigada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Vamos fazer a leitura de um texto e logo em seguida faremos mais uma oração ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, 42. Vamos ler do 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o seu povo, nós somos a tua igreja. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. Abra os céus sobre este lugar, ministra nos nossos corações. Nós somos o teu povo. Sem o Senhor nós nada podemos, sem o Senhor nós nada alcançamos. Eu quero, na autoridade do teu nome, liberar esse ambiente para o fluir do Senhor, Pai. Nós clamamos a presença do Senhor neste lugar. Todo espírito maligno nós mandamos embora em nome de Jesus. Mandamos embora deste lugar toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Nós mandamos embora deste lugar tudo aquilo, Pai, que interfere que a palavra do Senhor entre aos nossos corações. Nós sabemos que no teu nome há poder. Nós sabemos que no teu nome há cura, a restauração, a libertação. No teu nome existe reconstrução. E nós clamamos ao Senhor nessa noite. Derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama do teu bálsamo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. É com muita alegria, satisfação, que eu venho compartilhar com vocês nessa noite essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero que você possa recebê-la assim como eu recebi. Obrigada, irmã. Assim como eu recebi da parte do Senhor. Porque tudo que eu tenho compartilhado hoje é verdadeiramente o que o Senhor vem ministrando ao meu coração ao longo de alguns dias escuros que eu tenho passado. E eu sou muito grata ao Senhor porque eu percebo quão maravilhoso Ele é comigo. Eu falei assim pro Rafi, que eu falei assim, quem falou pro pastor Domingos que eu prego? Brincando com ele, né? Que a gente recebe o convite, é muito bom, mas dá vontade da gente sair correndo, né? A gente fala, meu Deus, como assim? Mas o Senhor é bom. E eu acredito em tudo que Ele tem feito em nós e ainda vai continuar fazendo. Amém? Nós lemos aqui a passagem de Jó 42. Aqui já é o final da vida de Jó, né? Aqui já é quando, de fato, ele consegue entender o que o Senhor tinha com ele. Mas voltando aqui alguns capítulos antes, nós podemos perceber que Jó, a palavra do Senhor nos diz que Jó ele era um homem íntegro ao Senhor. Jó ele era um homem reto diante do Senhor. Jó ele era um homem que ele tinha muitos empregados, possuía muitos bens. A palavra do Senhor nos fala que Jó oferecia holocausto por medo ou talvez preocupação de algum dos seus filhos terem cometido algum pecado, ele os santificava. E ele era um homem, né, rico, provavelmente um homem muito conhecido. A palavra do Senhor nos fala que ele era o maior em todo o Oriente. E tudo era muito bom, né, gente? Quando a gente está num lugar de graça do Senhor, é tudo maravilhoso. Mas Satanás chega ao Senhor e, de repente, ali começa, né, uma acusação.
Satanás chega, e é tão maravilhoso assim, eu falo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós conseguimos perceber a resposta que Satanás dá, né? O Senhor pergunta, de onde você vem? Ele fala, eu estou por aí. Eu imagino que ele fala, né? Eu estou por aí procurando alguém para cutucar, né? E aí, então, o Senhor permite. Existe uma permissão da parte do Senhor para que ele realmente, ele vai lá e ele testa Jó. O Senhor fala para ele, fala, ele é muito bom, mas é porque, Satanás fala para Deus, né? Porque ele tem tudo. O Senhor tem abençoado ele tem saúde, ele tem posses, ele tem bens, ele tem empregado. Mas deixa eu tocar nele, para o Senhor ver o que acontece. E aí, então, a palavra do Senhor nos fala que Deus autorizou. Eu já consigo entender que nada na nossa vida acontece sem a autorização do Senhor. Deus, então, autoriza, fala, toca, né? Mas não vai matar ele, não. Satanás, então, vai lá. A palavra do Senhor nos fala que ele perde tudo. Perde os seus bens, perde a sua riqueza, perdeu a sua casa. A palavra do Senhor fala que ele perdeu os seus filhos. Restou apenas a sua esposa. E olhando para esse texto, eu quero compartilhar com você um tema e algumas lições. Quando Jó perde tudo, começa um processo na vida de Jó, que é um processo de reconstrução. E o tema da nossa mensagem nessa noite é ser reconstruído dói. E como dói? E a primeira lição que eu consigo aprender com Jó, no seu processo aqui de reconstrução, é que no nosso processo nós vamos experimentar algumas dores físicas e algumas dores também emocionais. A palavra do Senhor fala que Jó, ele teve úlceras dolorosas que cobriam o seu corpo. Coceiras intensas, ele se coçava com um caco de vidro. Né? A gente pode imaginar esse homem desesperado se coçando. A gente, quando tem alguma coceira, a gente já fica desesperado, né? Agora você imagina ele, o corpo inteiro. Jó teve febre. Foram algumas dores físicas que Jó experimentou. E assim como eu e você, no nosso processo de reconstrução, trazendo para a nossa vida, nós vamos experimentar algumas dores físicas também. E Jó não sabia o que acontecia com ele, o que estava acontecendo. Ele não tinha dimensão do que estava acontecendo com ele. Assim como no nosso processo, muitas vezes nós também não temos noção do que está acontecendo conosco. Nós não conseguimos imaginar o que está acontecendo conosco. Jó também ele experimentou a dor emocional. Ele experimentou a dor do luto, da angústia, do desânimo, dos questionamentos, do abandono. E quantas vezes isso acontece conosco, na nossa realidade? Quando o Senhor ele nos tira para trabalhar conosco, é um processo tão solitário, é um processo tão sozinho, é um processo tão doloroso, que aí então vem os nossos questionamentos. No meu processo de reconstrução com o Senhor, a minha dor emocional era tanta que eu falava para o meu esposo, ela dói. A minha dor, ela era palpável. Eu falava assim para ele, eu sinto dor no meu coração, o meu coração dói. Mas nós sabemos que o coração não tem como doer. Cientificamente, né? E eu falava para ele, eu sinto dor. A minha dor era palpável. E é assim no nosso processo de reconstrução. O Senhor muitas vezes nos tira para trabalhar na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso ministério, e nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que é um processo de reconstrução que você está passando. Porque lá na frente você vai olhar e você vai poder dizer, assim como Jó disse. É muito bom conhecer o Senhor quando o Ministério de Louvor canta e a gente adora e a gente pula. É muito bom conhecer o Senhor quando as pessoas vêm, oram pela gente, as coisas acontecem. É muito bom ser esse crente que vem um culto na igreja e no outro não vem, mas as coisas estão fluindo. Mas melhor ainda é você conhecer o Senhor, assim como diz Jó. Antes eu te conhecia porque alguém vinha e orava, que não era o caso de Jó. Ele era uma pessoa muito amigo de Deus. Mas aí, e nós? Como está a nossa vida com Deus? Como está o nosso contexto com Deus? O Senhor, Ele quer nos levar num nível mais profundo. O Senhor, Ele deseja, Ele anseia por esse momento
que nós vamos de fato nos encontrar com Ele e falar: rapaz do céu, o negócio é verdade. É possível ver o Senhor, é possível enxergar, é possível eu orar por mim e eu ser curada, é possível eu transbordar mais de Deus. Porque no seu processo de reconstrução, você vai perguntar e você não vai ter resposta. Quantas indagações? Você já imaginou, você dorme, deitou para dormir, está tudo bem, carro está na garagem, casa está lá, seus filhos, né, debaixo do seu teto, tudo muito bacana. Amanhã você acorda e você perde tudo. A palavra de Deus não nos fala, eu não encontro quanto tempo durou a dor de Jó, quanto tempo durou esse processo de reconstrução de Jó. Mas eu acredito que foram meses ou talvez até anos. Nós não temos detalhado quanto tempo durou, mas ele foi perdendo, né? Perdendo. E foram dias dolorosos. Foram dias, eu acredito, de muito choro. Foram dias de muitos questionamentos. E ele experimentou algumas dores. Eu não sei qual é a dor que vocês têm experimentado hoje. Se a sua dor é uma dor física, se a sua dor é uma dor emocional. Porque a dor emocional, ela existe. Ela grita. Sabe quando você está passando por um momento assim que você não quer ver ninguém? Eu passei por esse momento, eu não quero ver ninguém. Era a minha dor emocional, eu gritava. Você sente uma angústia, você sente uma ansiedade, você sente um desespero. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Você não consegue conversar com ninguém. É a sua dor emocional gritando e clamando dentro de você por socorro. Mas eu quero te dizer que vai passar. É um processo de reconstrução do Senhor com você. E esse momento de dor, tanto físico quanto emocional, vai passar. Em nome de Jesus. No seu processo de reconstrução, você vai experimentar a acusação. Segunda lição que eu consigo tirar desse texto. Jó, ele passou por esse tempo de acusação. Porque quando nós voltamos aqui para a Bíblia, nós vamos ver que os amigos de Jó começaram a acusar ele. Olha, você está passando por tudo isso porque é pecado encobrido. Os seus filhos morreram, você perdeu a sua casa, você perdeu os seus bens, você perdeu tudo. É porque você precisa confessar. Olha, é porque você não ofereceu o sacrifício certo. Tem alguma coisa de errado que não está certo. E quantas vezes no nosso processo de reconstrução, de dor, pessoas também nos acusam. Pessoas também nos apontam. Fala, tem alguma coisa errada aí. Eu conheci uma pessoa, ela perdeu a sua mãe e logo em seguida a sua sogra. Ou foi a sogra e logo em seguida a sua mãe. Eu não me recordo bem a ordem. Mas eu ouvi, ela era uma amiga minha, uma conhecida minha, e eu ouvi das pessoas exatamente isso, esse tipo de acusação. Nossa, mas você viu como que Deus fez com ela, né? Provavelmente ela está em pecado. Provavelmente alguma coisa aconteceu e ela precisa confessar. Provavelmente ela está fazendo alguma coisa errada. E na verdade não tinha nada de errado. Assim como nós olhamos para a vida de Jó também, nós percebemos que não tinha nada de errado com Jó. Mas ele sofreu acusações. E acusações que ele não tinha resposta para aquilo. Como que ele vai responder uma coisa que nem ele sabe o que está acontecendo? E muitas vezes as pessoas de fora, no seu processo de reconstrução, eles vão te acusar. Eles vão te apontar o dedo. E eles vão insistir que alguma coisa de errado tenha acontecido com você. E aí vem até o nosso questionamento, né? Eu acho que até a nossa cabeça começa a nos perguntar o que eu fiz de errado. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós nos perguntamos o que eu fiz. Não é verdade? Por que eu estou passando por isso? O que aconteceu? Mas por que eu faço tudo certo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que eu estou passando por isso? Eu vou na casa do Senhor, eu adoro, eu congrego, por que eu estou passando por isso? E já não basta a nossa acusação aqui na nossa mente, ainda vem os enviados de Satanás para nos acusar. E as acusações são terríveis. E Jó experimentou esse tipo de acusação.
Acusação de amigos, né? A Bíblia dá nomes e eles o acusavam de coisas que ele não fazia, de coisas que ele não tinha nem o que confessar, ele não tinha nem o que falar. E nós passamos por isso também. Nós passamos por esses momentos de pessoas nos acusar, pessoas saírem com fofoca, pessoas levantando falsos testemunhos contra o seu momento de reconstrução. Porque, na verdade, nem você e nem ele sabe o que está acontecendo com você. Mas nós precisamos aguentar firme. Nós precisamos aguentar firme. Eu tenho vivido esse processo. Eu tenho vivido esse momento de ser reconstruída pelo Senhor. E existem algumas respostas bem claras que eu encontro hoje na minha vida de coisas que eu não conseguia entender. Uma delas é conseguir hoje verdadeiramente entender por que eu engravidei aos 16 anos de idade. Eu não romantizo isso, jamais eu vou falar para alguém engravidar tão cedo, mas hoje eu consigo entender o porquê que eu passei por esse processo. Eu passei por esse processo porque eu precisava oferecer para minha mãe. Eu precisava que ela passasse por momentos que jamais ela poderia passar. Eu dei o seu primeiro neto para ela. E ela viveu com ele durante 14 anos, 16 anos. Hoje eu entendo. É lógico que na época vieram vários questionamentos. Mas por quê, né? Meu Deus do céu, 16 anos, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E hoje, quando você para refletir, eu falo, meu Deus, eu entendi. A minha mãe, ela olhava bem no fundo da alma da gente assim, e ela falava, eu amo mais o meu neto do que eu amo vocês. E é muito gratificante, sabe? As pessoas falavam, você não tem ciúme, Giane? Eu falava, ciúme do quê? A minha mãe ama mais o meu filho do que me ama. E eu falo assim, meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo que faz e eu consegui proporcionar esse momento para ela, especial que foi poder criar, né? Quando eu engravidei, eu morei junto com a minha mãe por um tempo e eu pude proporcionar isso para ela. Ela realmente poder viver momentos que marcaram a vida dela e que marcou a vida do meu filho também. Marcou a vida dele também. E a gente passa por esses momentos, que muitas vezes a gente não entende, mas que vai fazer parte do seu processo para você chegar onde Deus quer que você chegue. A terceira lição que eu consigo tirar desse texto é que no seu processo de reconstrução você vai experimentar aprovação. Você vai ser provado. Mas eu quero profetizar que você vai ser provado para ser aprovado em nome de Jesus. No nosso processo de reconstrução, nós seremos provados. Já foi provado em todas as áreas da sua vida. A palavra do Senhor nos fala que a sua própria esposa, né? Olha para ele e fala, você vai ficar sofrendo até quando? Você vai ficar chorando, se coçando, até quando? Eu acredito que ela falou isso num momento de desespero. Ela estava desesperada. E então ela fala para ele assim, olha Jó, amaldiçoa esse Deus seu aí. Rapaz do céu, amaldiçoa, ele morre. Ela sabia, né, que se ele fizesse isso, provavelmente ele morreria. E ele fala, você tá num momento de loucura, você não está bem, você não está em si, você não sabe o que você está falando, então é melhor você ficar quieta. E ele foi provado. Ele perdeu os seus bens materiais, ele perdeu os seus entes queridos, ele perdeu os seus amigos. E é isso que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes no nosso processo de reconstrução, nós vamos ser provados. Mas eu creio que vamos ser provados para no final sermos aprovados pelo Senhor. Eu quero acreditar, eu preciso ter essa palavra comigo, guardada no meu coração. Eu vou ser provada. Eu estou num processo que não é fácil. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, está doendo.
Eu quero falar para você, está doendo, mas continue a caminhar. Pastora, está sangrando, continue a caminhar. Pastora, eu estou sozinha, continue a caminhar. Pastora, eu não dou conta, continue a caminhar. Porque no final vai valer a pena. Só continue. O que o Senhor deseja para a minha vida, para a sua vida, o que Ele espera de nós é que nós possamos continuar a caminhar. Que nós possamos continuar a buscar a Ele. Não é fácil. É só a misericórdia do Senhor. É só a misericórdia do Senhor, porque existem alguns estudos, quando a gente vai ler sobre alguns tipos de doenças emocionais, algumas doenças físicas, ou algumas perdas, algumas situações. A ciência, ela me mostra que existem situações que você passa, que você vai viver nela para o resto da vida. Você precisa ter muita força para se levantar. E você precisa ter Deus no seu coração e a misericórdia dEle. Porque senão você vai permanecer naquele buraco para o resto da sua vida. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio distante de Deus. Eu estive distante de Deus, não falo isso com orgulho, com nada. Eu fiquei 1 ano e meio. Eu vinha na igreja de vez em quando. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E já tinha 1 ano e meio que eu tinha perdido a minha mãe. E eu lembro que aconteceu o congresso, né? Os pastores, a Batista Nacional faz um congresso 1 vez por ano, 1 vez a cada 2 anos. E veio um pastor de fora para poder pregar e eu falei para o Rafik, eu falei, amor, eu quero ir lá. Né? Eu acredito que já era o Senhor me trazendo de volta, já era o Senhor me mostrando, ó, dá tempo. Dá tempo de você voltar, dá tempo de você vir, você está num processo. E foi exatamente nesse processo que o Senhor ele vem falando, ele vem falando, ele vem falando. E aí eu fui. Eu lembro até que foi o pastor Domingos que passou lá na minha casa, me pegou. Eu falei, pastor, eu quero ir. Ele disse, vou te pegar, vou te buscar. Encontrei com o Rafik lá. E nós fomos. E ele começou a falar sobre luto. Ele já é o pastor Jeremias, esqueci o sobrenome dele agora, ele já perdeu a sua esposa há muitos anos, hoje ele já casou de novo, né? Tem já filhos adultos. E em um desses momentos ele falou sobre o luto patológico. E eu fiquei curiosa e eu fui pesquisar sobre o que é isso. Cheguei em casa muito preocupada com o que ele falou, na verdade, aquele dia. E o luto patológico, ele fala que se o seu luto durar 4 anos, provavelmente você nunca mais sairá dele. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso. Eu não sei quantas pessoas passaram ou passam por essa mesma situação. E aquele dia eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero. Eu falei, eu não quero viver dessa forma. Eu não quero, Senhor, continuar dessa forma. Eu rejeito isso para a minha vida. E eu estava exatamente vivendo esse processo de reconstrução. Esse processo de provação. E aí ele ia pregar lá no Cristo Rei no outro dia. E eu falei para o Rafi que eu quero ir lá. Eu quero que ele ore por mim. E eu fui. E o pastor, né, ele vem, ele ora aqui, aquele pessoal orando. E aí ele orava e passava todo mundo. Orava e passava todo mundo. Orava e passava todo mundo. E na hora que chegou a minha vez, ele colocou a mão na minha cabeça, começou a orar por mim. E eu chorando muito. E ele falou assim para o Rafik, ele não perguntou para mim, ele falou assim para o Rafik, o que aconteceu com ela? Isso já tinha 1 ano e meio. Aí o Rafik falou assim, acho que não, já tinha mais de 1 ano e meio, porque normalmente esses eventos é em outubro ou novembro. Aí o Rafik falou assim para ele, ela perdeu a mãe dela. Aí ele falou assim para o Rafik, ela vai enlouquecer. Larga tudo que você está fazendo e vai cuidar dela. Eu ouvi ele falando isso para o Rafik. Eu ouvi. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não quero enlouquecer, como assim? E ele parou a fila, sabe? Então, assim, eu falei, meu Deus, é um cuidado de Deus comigo. Porque todo mundo, ele passava, mas em mim ele parou e ele começou a conversar com o Rafik, conversar comigo. E naquele dia, assim, eu fui tremendamente ministrada pelo Senhor. Procurei médico, conversei com os pastores. Procurei médico, fui numa neuro. Eu não cheguei de tomar remédio, nunca tomei remédio.
Eu acredito que foi a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E sentamos na mesa e eles vão fazendo um mapeamento, né? Pergunta sobre a sua vida, como você está, a sua família. E ela me falou a mesma coisa. Ela olhou para mim e para o Rafik e falou assim: Giane, você precisa se cuidar, porque senão você vai enlouquecer. E eu consegui naquele dia entender que tudo que eu demorei 32 anos para construir, 20 anos junto com meu marido, estava prestes a desmoronar. Eu entendi aquele dia que eu poderia perder tudo, o que anos eu demorei para conquistar. E exatamente nesse processo, eu estava vivendo esse processo de reconstrução. Eu costumo dizer que quando a minha mãe morreu, ela não morreu sozinha. Eu não falo mais isso, eu já falei muito. Eu costumava dizer que quando ela morreu, todo mundo morreu junto com ela. A diferença é que nós somos obrigados a continuar caminhando. E eu passei por esse processo e eu falei assim: Senhor, o que é essa loucura? Porque eu não quero mais viver isso. Eu não quero. Eu lembro que o pastor Domingos, ele ia conversar comigo, ele falava assim: Giane, você precisa se lembrar onde foi que você caiu. Onde você caiu, você precisa se levantar, você precisa continuar a correr. E eu falava para ele: pastor, eu não tenho força. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas nesse dia, eu fui ministrada. E eu consegui entender que tudo que eu estava vivendo era um processo. E que eu precisava chegar aqui, onde Jó fala que bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu não posso frustrar os planos do Senhor, você não pode. O seu momento de reconstrução não tem como você falar: Senhor, eu não quero mais viver esse momento. Você não tem como simplesmente cancelar e fazer de conta que ele não existe. Você precisa passar pela sua dor, você precisa passar pela acusação, você precisa passar pela aprovação, para que no fim você possa dizer: Senhor, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te enxergam. E quando eu voltei, eu falei: Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu preciso. Eu não quero enlouquecer. Eu não quero ficar louca, eu não quero. E eu logo, quando falo em loucura, você pensa coisas horríveis. Falei: meu Deus, será que eu vou ter que ficar internada? Será que eu vou ter que tomar remédio? Eu tenho pavor de remédio. Quem me conhece sabe, eu não tomo remédio para nada. Para nada, 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 eu não tomo remédio. E eu falei: Senhor, eu não quero viver isso. Eu quero voltar. Procurei o pastor Domingos, a pastora Sônia. Eu falei: eu estou num processo. E eu entendi que eu preciso aceitar essa reconstrução que o Senhor está fazendo em mim. O Senhor está quebrando o conceito. O Senhor está quebrando tanta coisa que eu achava que era de verdade, mas eu descobri que era mentira. A meu respeito. E eu falava assim para o Senhor: Senhor, eu quero te servir. Eu preciso. Mas eu quero servir o Senhor. Aí, sabe assim, quando o Senhor vai falando com você, eu falava: Senhor, eu não quero mais servir o Senhor sem o Senhor. Eu não quero, eu quero servir com o Senhor do meu lado. Tanto é que todas as vezes que eu venho, seja para pregar ou seja para estar aqui na frente em algum evento, eu falo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Porque eu fui perguntar para o Senhor. Eu falei: Senhor, o que é servir ao Senhor sem o Senhor? A gente ouve muito isso. Pessoas servindo o Senhor sem o Senhor. Pessoas que servem ao Senhor, mas estão sem o Senhor. E eu tive uma resposta muito dura. Compartilhei com o Rafik. Eu obtive uma resposta do Senhor muito dura. O Senhor falou para mim: minha filha, servir a mim, servir ao Senhor sem o Senhor, é você vir na casa do Senhor. Mas é você sair, você servir na igreja, você ser diaconisa, você ser do ministério de dança, de louvor, você está ali na recepção, você está no estacionamento, você serve ao Senhor, sem o Senhor, você está envolvido. Mas quando você chega na sua casa, você está envolvido com pornografia. Quando você chega na sua casa, você está envolvido com adultério. Você está servindo o Senhor sem o Senhor. E o Senhor começou a falar isso, uma palavra dura ao meu coração. Falei: tá, e o que mais, Senhor? Servir ao Senhor é você estar aqui no templo. Mas é você chegar na sua casa e você ser uma mulher ranzinza, ser uma mulher dura, ser uma mulher grossa, ser um esposo que grita com a sua esposa,
que maltrata a sua esposa. Você está servindo ao Senhor sem o Senhor. E eu quero te dizer que você precisa passar por esse processo de reconstrução. Deixa o Senhor te reconstruir. Deixa o Senhor encontrar em você. E você de fato servir ao Senhor com Ele. Porque eu já falei para Ele, eu falei, Senhor, se não for para me servir ao Senhor sem o Senhor, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero mais viver uma vida falsa. Uma vida cheia de questionamento, uma vida errada. Como está a sua vida com Deus? Você está servindo ao Senhor com o Senhor ou sem Ele? Hoje em dia, tantas acusações. Muitas vezes existe uma pessoa passando por um processo de reconstrução e ao invés de você dar a mão, o que você tem feito? Você tem atirado a pedra. Você não tem estendido a sua mão para essa pessoa. Muitas vezes nós também estamos do outro lado. Eu não estou só sendo apedrejada, muitas vezes eu estou também apedrejando o meu irmão. Nós sabemos que a libertação é um processo. Nós sabemos que a reconstrução é um processo. Mas você precisa estar disposto a viver isso. Você tem servido ao Senhor como? Eu sirvo ao Senhor, Giane, mas eu não oro, eu não jejuo, eu não leio Bíblia. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não está servindo ao Senhor. Você não está. Não, para. Olha, eu sirvo ao Senhor, mas eu não sou dizimista e eu não sou ofertante. Você não serve ao Senhor. Você pode servir qualquer deuses por aí, menos ao Senhor. Deixa o Senhor te reconstruir. Deixa o Senhor te mostrar o que Ele está fazendo na sua vida. Ouse experimentar o processo e você vai ver que no final vai valer a pena. E você vai olhar e vai dizer, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Experimenta perguntar para o Senhor o que Ele quer que você faça. Qual é a forma que você quer, que Ele quer que você o sirva. Experimente perguntar para o Senhor. Gente, quando nós começamos a ler a Bíblia, eu não entendo tudo. E acho que nunca vou entender. Mas você já experimentou ler a Bíblia e no seu momento de leitura, você chorar? Você de fato olhar e falar, meu Deus, eu entendi isso aqui. Ou você só passa o olho, não, peraí. Não. É você ler, você entender o que o Senhor quer falar com você. Experimenta ser inteiro, experimenta ser inteira do Senhor. Experimenta viver o seu processo. Que muitas vezes é doloroso, é solitário, é angustiante, porque você quer sair dele. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu estou pronta. Eu estou pronta para viver com o Senhor tudo que o Senhor quer de mim. Eu não quero experimentar dores, mas quem disse que eu não vou experimentar elas nunca mais? Eu não quero ter que experimentar um luto, mas quem disse que eu não vou experimentar mais? Eu não quero. Eu falo para o Senhor, eu quero viver e eu quero que as pessoas vivam muito, as pessoas que a gente ama. O meu filho pequenininho, o Ricardo, tem 2 pessoas que ele morre de medo de perder. É o meu pai, porque ele acha que como o meu pai está velhinho, né? Ele fala assim, mãe, eu não quero que meu avô morre. Meu pai tem 75 anos e a minha tia, Josimari, que é membro daqui, ele é um grude com ela, um grude. Eu falo, ai, Mari, não sei como que você aguenta. É beijo, é todo dia, tá aí ela. Tia, eu te amo. Tia, eu te amo. Tia, como que a senhora tá? Tia, eu te amo. É o tempo inteiro. Ele fala assim para mim, o dia que ele não vê ela, mãe, eu preciso ver minha tia, porque... E se a minha tia morrer? Eu falo, meu filho, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Mas quem sabe? Existem dores que você não quer mais experimentar. Assim como eu também não quero mais experimentar. Mas é quando Jó passa por esse processo de reconstrução,
A palavra do Senhor fala que Deus dobrou tudo que ele tinha. A palavra do Senhor fala que as filhas de Jó, em toda a redondeza, não havia filhas mais belas, mais lindas, talvez mais cheirosas, mais charmosas do que as filhas dele. E é isso que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida. Ele vai concluir a boa obra que ele começou. A palavra do Senhor fala que no final do processo de Jó, ele foi abençoado. Os seus amigos iam te visitar, os seus amigos levavam ouro, os seus amigos fizeram um banquete. E é esse o meu pedido ao Senhor, que possamos experimentar essa grandeza. A saúde de Jó foi restaurada, os seus bens foram restaurados, a sua casa, a sua família foi restaurada, eles receberam a cura da parte do Senhor. E a palavra de Deus fala assim, ó, depois disso viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Eu quero profetizar que nós vamos ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até a 4ª geração. Com alegria, com graça, com santidade, servindo ao Senhor verdadeiramente, com coração grato e cheio. Porque o Senhor, ele vai restaurar. Ele viveu esse momento de reconstrução. Ele passou por dor, por tristeza. Ele passou por acusação. Ele passou por provação. Mas a palavra do Senhor fala que Deus restaurou a prosperidade de Jó. Ele viveu o novo com o Senhor. E outras pessoas através de Jó foram restauradas, porque o Senhor fala, vai lá Jó, agora você ora pelos seus amigos. E é assim que o Senhor faz. Ele vai nos enviar para orar por outras pessoas. Nós seremos cura na vida de outras pessoas. Eu não conseguia entender isso. As pessoas falavam assim, eu tinha raiva, alguém chegava e me falava assim, não, Giane, porque é o seguinte, o que você está passando é porque você vai ajudar outras pessoas. Eu falava, não é possível. Não é possível que essa dor, esse desespero dentro de mim seja para ajudar outras pessoas. E hoje o meu pedido é ao Senhor, eu falo, Senhor, me conecta com pessoas que têm passado pelo mesmo processo que eu. E Ele vem, Ele me conecta. E quando eu tem uma ligação, e quando eu tem uma visita, e quando eu tem uma mensagem, eu falo, Senhor, obrigada. Eu não consigo, se eu falar assim para vocês, Giane, você aceitou, você aceita ter perdido a sua mãe. Eu não consigo, eu sou sincera em dizer que a aceitação não existe no meu coração. Eu espero ansiosamente pelo dia que eu vou encontrá-la. Mas hoje eu entendo. E eu não culpo mais o Senhor. Hoje eu consigo entender porque eu passei pelo processo. Eu tenho sido curada e eu entendo que é porque através de nós, outros serão curados. Através do seu processo de reconstrução, o Senhor vai te conectar a outras pessoas. Através do seu processo de dor, a sua dor física. Aquela dor que parece que você fala assim, eu não aguento mais, está doendo tanto. Não tem mais cura. Esse desespero que muitas vezes você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa Deus reconstruir você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Porque o processo de reconstrução, ele dói mesmo. Ser reconstruído dói. Ser reconstruído arranca da gente choro, angústia, noites intermináveis de insônia. Mas calma que você está no seu processo. É o seu processo. E no final da história vai dar tudo certo. O Senhor vai te conectar a outras pessoas. O Senhor vai te levar a outros níveis de intimidade com Ele. A outros níveis de oração com Ele. É assim que o Senhor vai fazer na sua vida. Se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer em você tudo que Ele começou. Que você não pare de se questionar. Que você pare de perguntar. Que você pare de tentar entender o que o Senhor está fazendo. E que você possa, de fato,
viver esse momento de ser restaurado. E olhar e falar assim, eu estou no processo de reconstrução, mas o Senhor vai restaurar a minha casa. O Senhor vai restaurar a minha família. E a palavra do Senhor fala que você vai voltar a sorrir de novo. E você vai dar pulos de alegria. É isso que você precisa. Glorificar ao Senhor, entender que o seu processo não é o fim. Você está passando por ele, mas você não vai permanecer nele. Você está chorando hoje, mas amanhã você vai sorrir. Você está sofrendo hoje, mas amanhã o Senhor vai te curar. Porque nós precisamos entender que ao final de toda a história de Jó, que era um homem muito rico, muito íntegro, o Senhor começa um processo na vida dele. Mas ao final, tudo que o Senhor queria ouvir de Jó era isso. Que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você quer ver o Senhor? Como você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao Senhor sozinho? Ou você tem servido ao Senhor com o Senhor? Por muito tempo eu servi ao Senhor sozinha. Eu tenho feito algumas perguntas para o Senhor. Eu tenho tido alguns sonhos em relação à nossa igreja. E no meu momento de oração aqui, eu falo para o Senhor. Domingo retrasado, eu cheguei na igreja. Eu vim para a escola do conhecimento. O pastor Domingo estava ali. Eu não sei se ele percebeu que eu estava lá no fundo chorando de manhã. Domingo retrasado. Eu cheguei e eu começo a ter alguns flashes de como eu queria que a nossa igreja estivesse. E eu começo a falar com o Senhor e o Senhor começa a ministrar no meu coração. E eu começo a chorar. E aí eu sentei ali quieta e e o irmão Sansão falando aqui, compartilhando a palavra do Senhor de manhã. E eu chorando, e parece que eu fecho os meus olhos. É como se eu visse assim, sabe, a olho nu, assim, tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio. E aí eu fui para casa e vim à noite, eu chego na igreja. E esse mesmo movimento, esse mesmo poder, e eu fecho os meus olhos e eu consigo ver pessoas sendo curadas, restauradas, pessoas sendo libertas, pessoas felizes na presença do Senhor. Eu consigo contemplar a nossa igreja cheia, eu consigo contemplar que o Senhor vai nos conectar a outras pessoas que precisam, pessoas aceitando Jesus. E aí eu dobro meu joelho e eu falo, Senhor, será que é de mim? Senhor, será que é de mim? Porque eu sou tão pequena. Nós somos tão incapazes, eu não consigo. E aí então eu começo a falar com o Senhor, Senhor, tá bom. Que seja a sua vontade. E aí eu começo a falar para o Senhor os detalhes de como eu quero que seja. Eu começo a falar nomes para o Senhor das pessoas que eu quero que estejam conosco. Eu começo a falar para o Senhor as cores que eu quero das cadeiras. Eu começo a falar para o Senhor onde eu quero a porta, o tamanho do templo. E aí o Senhor simplesmente olha para mim e fala para mim, Giane, que bom ter você de volta. Porque no meu processo de reconstrução, eu não conseguia falar para o Senhor o que eu precisava e o que eu queria. Mas hoje eu quero declarar que você vai voltar a falar para o Senhor tudo o que você quer. Você vai ter resposta. O seu momento de dor passou. O seu momento de sofrimento passou. E eu começo a falar para o Senhor tudo aquilo que está no meu coração. E parece que a única visão que eu tenho é do Senhor me abraçando e falando para mim, Giane, que bom ter você de volta. Porque um dia eu sonhei com tudo isso. Um dia eu pedi ao Senhor tudo isso, mas é como se essa vontade no meu coração estivesse adormecida. Mas hoje eu quero falar para você a mesma coisa que o Senhor, sabe, ministra ao meu coração. Volte a falar com o Senhor. E que o Senhor possa encontrar em você de fato, sabe, essa vontade de estar com Ele, de ter com Ele, de servir a Ele. E Ele poder falar para você, nossa, que bom ter você de volta. Que bom ter você de volta. Que bom ter você de volta. Fecha os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual é a sua dor. Não sei qual é a sua tristeza. Eu não sei onde você parou. Eu não sei onde você caiu.
Porque o meu pastor, por diversas vezes, ele me falou, Gione, lembra. Porque por muitas vezes nós estamos correndo bem. Porque por muitas vezes nós estamos correndo bem. Mas por um tropeço a gente cai. Senhor, onde eu caí. Fecha seus olhos e fala com o Senhor, Senhor. Fala pra Ele que você é dele, que você quer viver. Isso Fala que pra já Ele que você é viveu, dele, que você quer viver. enxergar. Isso. Você quer ver Ele. Deixa Ele restaurar a sua saúde. Deixa Ele restaurar a sua casa, a sua família. Deixa Ele restaurar os seus sonhos. Deixa Ele restaurar você. Deixa Ele restaurar a sua saúde emocional. Que muitas vezes está tão abalada. Você está tão fraco na fé. Você está tão fraca na fé. Porque parece que está tudo dando errado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É o Senhor te reconstruindo. E ser reconstruído dói. É o Senhor reconstruindo a sua vida, a sua saúde, o seu ministério, a sua casa. É o Senhor te reconstruindo. Porque tudo novo Ele vai fazer. Ah, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor em sua infinita misericórdia nos trouxe para cá, nos trouxe para sua casa, para sua igreja, e nós permitimos que nessa noite, Pai, o Senhor venha de fato nos reconstruir. Restaura-nos, Senhor. Oh, Deus, abre os céus sobre este lugar. Começa a falar para o Senhor onde dói. Começa a falar para o Senhor onde dói. Começa a falar para o Senhor. Fala, Deus, eu sinto dor. Está doendo. O meu casamento está ferido. A minha família está ferida. Os meus sonhos estão feridos. Tudo em mim dói, Pai.
Senhor. A minha família é do Senhor. Eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu quero te dizer que por mais que o diabo tenta colocar na sua mente que o Senhor te esqueceu, o Senhor não te esqueceu. Por mais que o diabo ele lança na sua mente que você não é ninguém, que você não vai ser nada, manda esse demônio embora agora em nome de Jesus. Manda esse demônio agora em nome de Jesus embora. Eu quero mandar embora toda ansiedade, toda depressão, toda opressão. Caia por terra em nome de Jesus. Toda insônia, você que não tem conseguido dormir, você que tem lutado, você que tem guerreado nas madrugadas, eu quero declarar que essa noite você vai dormir em nome de Jesus. Você vai ter o sono do justo, você vai ter o sono que você merece. Toda ansiedade, toda opressão, toda depressão, toda aquela carteira de remédio que todos os dias você olha e você fala: Senhor, eu não aguento mais. Eu quero declarar que você está livre desse medicamento. Você está livre desse remédio. Você não vai mais precisar. Você não vai, porque hoje o sangue de Jesus te salva, te liberta, te cura e te restaura do alto da cabeça à planta dos teus pés. Aleluia! Oh, seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja você um agente da palavra do Senhor. Estamos restaurados, Senhor. Estamos prontos para viver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério e tudo onde você colocar as suas mãos. Em nome de Jesus. Não deixe